Hoje vamos trabalhar exemplos para verificar se os vetores são LI ou LD, linearmente independente ou linearmente dependente, tá? Então, eu tenho aqui uma situação onde eu tenho três vetores, o vetor 1, 2 e 3. Então, eu pego o primeiro vetor e coloco na primeira linha, o segundo vetor na segunda linha e o terceiro vetor na terceira linha. Por que eu faço isso? Eu tenho três vetores e cada um deles eu tenho que posicionar ele numa linha. Para poder calcular o determinante, é possível fazer, nesse caso, por determinante, porque eu tenho uma matriz quadrada, 3 por 3. Então, conforme a gente já viu em agendas anteriores, nós temos que calcular o determinante dessa matriz. Então, para calcular o determinante, eu repito as duas primeiras colunas, aqui, como está no exemplo, tá? E eu faço a diagonal principal menos a diagonal secundária. Então, eu vou ter na multiplicação aqui 2 vezes 1 vezes menos 4, que vai dar menos 8. Menos 2 vezes 4 vezes 2, que vai dar menos 16. E 0 vezes 6 vezes 0, que vai dar 0. Esses elementos são da diagonal principal. Menos o da diagonal secundária, tá? Então, da diagonal secundária, 2 vezes 1 vezes 0, que vai dar 0. 0 vezes 4 vezes 2, que vai dar 0. Menos 6 vezes 4, 6 vezes menos 4 vezes menos 2, que vai dar mais 48. Então, menos 8, menos 16 e menos 48 vai dar menos 72. Determinante diferente de zero, LI, tá? Então, essa é uma forma de você identificar se ele é LI ou LD. Se o resultado do determinante for zero, ele vai ser LD, tá? Outra maneira de resolver é utilizando a fórmula. Então, você faria desse jeito. A1 vezes o primeiro vetor, mais A2 vezes o segundo vetor, mais A3 vezes o terceiro vetor, igual a 0, 0, 0. Aí você multiplica 1 vezes 2, né? E aí você vai ter todos os elementos multiplicados por A1, todos os elementos multiplicados por A2, todos os elementos multiplicados por A3, igual a 0, 0, 0. Na primeira linha do sistema linear, eu vou usar todos os termos de x, de cada par ordenado que aparece aqui. Então, vai ficar 2A1, mais 6A2, mais 2A3, igual a 0, que é o nosso primeiro termo aqui. Tá? Então, a primeira linha já está formada. A segunda linha, eu utilizo os elementos de y de cada par ordenado que apareceu aqui. E depois, faço o mesmo procedimento com o z. Organiza as informações, tá? E aí sempre observe, o coeficiente 1 facilita para você isolar alguma variável. Então, isolando a variável A2 nessa segunda linha do sistema linear, eu vou ter que o A2 é igual a 2A1, porque aqui eu tenho 0 e aqui eu tenho 0. Então, vai ficar só A2 igual a 2A1, ok? Feito isso, eu vou substituir nas outras duas equações do sistema linear, onde eu tenho A2, eu vou colocar 2A1. Então, na primeira linha aqui eu tenho 2A1, mais 6 vezes o A2, mais o A2 eu defini aqui como 2A1. Então, 6 vezes 2A1, mais 2A3. Na última linha, eu tenho 0A1, que eu não preciso escrever, 4A2, vezes, né, 2A1, porque o A2 vale 2A1, menos 4A3 igual a 0. Organizando as informações, eu vou ter assim, 2A1 mais 12A1, mais 2A3 igual a 0, 8A1 menos 4A3 igual a 0, tá? Novamente, então, organizando as informações, eu vou ter A1, A3, A1 e A3 na primeira equação e na segunda equação. Aqui eu fiz o quê? Eu isolei o A3 da segunda linha, e aí eu obtive que o A3 vai ser igual a menos 8A1 dividido por menos 4, que vai dar 2A1. Então, eu tenho o A2 definido como 2A1 e o A3 definido como 2A1, ok? Essas informações agora eu vou substituir na equação
de 14 a 1 mais 2 a 3. Então, fica 14 a 1 mais 2 vezes a 3, que é 2 a 1, que eu acabei de definir aqui. Então, vai ficar 14 a 1 menos 4 a 1 igual a 0. 10 a 1 igual a 0. A 1, 0 dividido por 10 vai dar 0. Então, a 1 deu 0. O A2, se eu substituir o A1 por 0, também vai dar 0. E o A3, se eu substituir o A1 por 0, também vai dar 0. A solução, quando A1 é igual a 0, A2 igual a 0, A3 igual a 0, eu tenho que essa solução, ela é chamada de solução trivial, tá? E por isso também que ela é LD, ok? Então, esse conjunto de vetores são linearmente independentes por duas situações. Por ter a solução trivial, que é um jeito, e por ter o determinante diferente de zero, que também é outro jeito.